Alô, ouvintes do Vozes da Terceira Terra. Aqui é o Marcelo, com o que deveria ter sido uma pequena surpresa para vocês. Como a gravação da semana passada ficou comprida demais, e apesar de na edição eu ter já tirado muita coisa, ainda ficou muito grande. E eu já estava tirando coisa que eu queria que ficasse na discussão. Mesmo assim, ainda estava ficando grande. Então tomei a decisão ousada e controversa de tirar a sessão de cartas todinha. Acabei deixando só uma, que era do Acerto Crítico, o que foi um erro também, quer dizer, eu tirei demais, queria ter deixado uma outra de um pessoal do Rio de Janeiro que nos mandou para divulgar. Peço desculpas pela bola fora, pro pessoal que nos escreveu e pro pessoal que queria ter sessão de cartas e não gostou do episódio sem sessão de cartas. Então, eu editei no domingo e postei na segunda. Acabei editando domingo e segunda, porque não deu tempo de acabar no domingo. Agora eu tô com uma estratégia de gravar na quarta e já editar um pouquinho na quinta, editar um pouquinho na sexta, pra sábado já tá pronto. E depois que eu acabei de editar, eu vi que eu tinha ficado com uma sessão de cartas de uma meia hora mais ou menos. E ainda tava com uma meia hora de sessão de cartas, eu falei, então eu vou colocar novamente na sexta-feira. Eu tentei que fosse de quinta pra sexta, acabei não podendo, não fiquei em casa ontem direito, não pude colocar, tô colocando hoje, sexta-feira. E o que aconteceu foi que ao longo da semana houve muita reclamação nos fóruns sobre a retirada da sessão de cartas. Meu plano era mesmo já colocar de quinta para sexta. Sem falar nada, sem falar para ninguém, sem contar para ninguém, deixar só o pessoal descobrir que teve uma sessão de cartas na sexta-feira. Com as reclamações, ficou até melhor, porque aí o que eu estou fazendo? Eu estou colocando as cartas para quem que gosta de ouvir, para quem quiser ouvir. Eu gosto particularmente dessa opção da sessão de cartas ficar um episódio separado, porque dá mais espaço, dá mais tempo para o episódio em si e mais espaço para a gente falar besteira e falar sobre as coisas que fizemos na semana. Enfim, eu gosto mais. Só que eu também gosto da sessão de cartas. Tanto é que eu gostaria que ela ficasse num episódio separado. Eu não quero tirar a sessão de cartas. Na verdade, o legal de ter um episódio separado é que dá pra ler todas as cartas, não temos que selecionar. Mas eu concordo com o Neto e com o Rodolfo que é melhor nós nos mantermos ao formato original, parar de querer fazer muita graça, nos focarmos no que a gente é bom, no tipo de episódio, o tipo de tema que a gente é bom em abordar, deixar aquele formatinho antigo. Tanto é que a partir do episódio que será posto no ar na sexta-feira eu nem vou colocar mais vinheta da sessão de cartas. Sabe, parar com essa frescura, tá ficando muito cheio tá ficando muito cheio de floreio o episódio, tá ficando com muita edição, musiquinha, brincadeira, eu não gosto. O nosso episódio tem um formato mais cru mesmo. Eu acho até que eu já edito demais, censurando os palavrões e colocando aquele do Homer Simpson quando alguém fala uma besteira. Por mim, tinha que ter só a música de início e do final. Mas eu não resisto e acabo colocando um pouquinho de edição. O problema é que eu estava começando a querer colocar edição demais. Eu gosto da ideia do episódio, do formato mais cru, dos episódios mais brutos, meio que quase ao vivo. Imagino que os nossos ouvintes nos ouçam por isso. Esse é o nosso diferencial. Esse é o formato que nós optamos por fazer lá desde o segundo episódio, desde o primeiro episódio, na verdade, que o primeiro episódio é totalmente cru. Então, tá aqui para vocês, sem mais delongas, a sessão de cartas que ficou faltando do episódio 16 e também a sessão de cartas que iria para o episódio 17. O episódio 17 já está editado, como eu disse, eu estou editando agora na quinta-feira, terminando de editar na sexta. Foi bem fácil, foi bem rápido editar o episódio, porque nós voltamos ao nosso formato original. Tivemos mais tempo na quarta-feira, então a gente bateu muito papo antes de começar a gravar para saber o que a gente ia gravar, como ia gravar, quem ia falar o quê. E o episódio, e dessa vez eu me controlei, tentei falar menos e fiquei com um cronômetro para ver quanto tempo já estava dando de gravação, tanto da parte de a gente falar besteira. Vocês vão notar que a sessão em que a gente fala sobre a nossa semana está bem mais cadenciada, está com uma passada melhor, tem mais conteúdo, mas também está mais curta. Justamente para dar mais espaço para as cartas e dar mais espaço para a discussão. No final, eu optei por colocar a sessão de cartas aqui também, porque eu acho que o episódio da semana que vem vocês vão adorar. Não vou dizer sobre o que é, esperem segunda-feira, eu acho que vocês vão gostar muito.
Então, primeiro, vamos para a sessão de carta da sessão 16 e aí depois eu volto para falar um pouquinho sobre a sessão de cartas da semana da sessão 17, que iria para a sessão 17. Então, isso é importante dizer. Nós estamos lendo os e-mails que foram recebidos no período de uma semana certinho da gravação de um episódio até outro. Então tem comentário ou e-mail que a gente recebeu no dia 28, foi a última gravação. Dia 28 ou 26? Tem um tricorder, né? Foi dia 28. 28. Então, a gente começou a gravar lá pelas 7 horas da noite, então comentários ou e-mails recebidos depois desse horário ficaram para hoje, porque a gente já estava gravando, não teve como ver. Então, esses e-mails e comentários nossos, eles são do dia 28 às 7 da noite até o dia 4 até às 7 da noite, 6h30 da tarde, fora que eu subi, né? Então, se você escreveu pra gente hoje e nós não lemos, ou nem falamos que você escreveu, é porque ele vai aparecer na semana que vem, que a gente não viu ainda. O primeiro e-mail foi do Noah. Vamos lá, o podcast me lembrou... Ele fala de que o podcast foi Sessão 3 Terra Arruinada. O episódio lembrou... ele se lembrou de um livro chamado Épico. Épico? Épico, tudo em maiúscula. Onde o destino das pessoas comuns... Ele escreve, né? Onde o destino das pessoas comuns é decidido pela sua performance em um MMORPG. Nossa! Alguém já ouviu falar desse livro? Eu não conheço, não. Eu também não. Será que... Só que ele fala que o jogo, né, o MMO... existe diferença entre MMO e MMORPG, né? Tem jogos que são MMO e não são MMORPG. Sim, por exemplo, você tem um que era o Gun alguma coisa. Gunbound. Uhum. Que não é um MMO, mas não não tem nada. RPG. Que lá o seu objetivo é explodir seu É oponente. um Worms novo, né? Um Worms revisitado aqui. É muito bom, diga-se de passagem. Dá pra você perder horas nele. Isso que ele fala que o MMO é a única característica tecnológica da história do livro. Aí ele estava pensando aqui, aproveitando a ideia, ele estava pensando no... Olha só que legal isso aqui, cara. Num jogo onde os jogadores descobrem... Como ele escreve? Num jogo onde os jogadores descobrem que seus personagens estão no MMO, que é o legado da Terra Arruinada. Tipo, o jogo começa medieval e descamba na tentativa dos jogadores de entender o programa no qual estão inseridos e até uma exploração da Terra Arruinada. Tipo, corpos preservados criogenicamente, corpos robóticos. Nossa, simulação e simulacro. Cara, olha quase só. Matrix, né? Deixa eu contar isso pra vocês. Eu quase fiz um jogo desse. Uma vez, adolescente, jogando Dungeons and Dragons ainda. Eu desenvolvi a ideia dos jogadores um dia... Não, já tinha sido Matrix. Matrix é de 99? Não lembro. De que ano que é Matrix? Não lembro. Eu sei que tinha sido Matrix. E aí me ocorreu. E se eu jogar um jogo de D&D em que os jogadores descobrem que na verdade eles estão na Matrix? Nossa, Marcelo, é muito metálogo. Muito o quê? Metálogo. O que é metálogo? Metálogo, diálogo, monólogo, Metálogo. meta-álogo. Eu pensei que você estava falando do metalo, o vilão do Super-Homem. Sendo é capaz de eu estar mesmo. Eu só pensei e não fiz porque... cara, exagerado. Mas eu gostei da ideia dele. Hoje eu acho que com o nosso arcabouço RPGístico... Arcabouço. Não, Ok. hoje tá caprichado. Não é hoje não, é sempre. A gente tá sempre tentando inventar palavras novas ou usar palavras Neologismo é sintoma de loucura. ou usar palavras do dicionário do Devir. Mas depois que você começa a escutar a voz, fica meio difícil. Nós vamos chegar aí. Na sessão 14, Histórias do Detetive, teve um comentário do... Ivo Carlos. Ivo Carlos, obrigado, que eu tenho que ficar rodando essa telinha. Então eu te falo quem que foi. Fala aí, Netão. Peraí. É que ele quer falar. Ele falou que embora a gente citou o Scooby-Doo só uma vez durante todo o podcast, não saía da cabeça dele. As tentativas do Netão, ele escreve, as tentativas do Netão de durante todo o podcast montar uma aventura são também de grande ajuda. Os exemplos tornam mais claros, né? Os exemplos ficam mais claros pro DN. Viu? E vocês falando que era inútil? Não falamos isso. Eu sei que Inclusive, não. é uma capacidade, uma faculdade legal que o Neto tem pra fazer isso. O quê? Pegar as coisas e transformando em aventura. Pegar a teoria e transformando na aventura prática. achei que era ameaçar as pessoas de morte. Isso também você faz, mas Pode virar uma aventura também. Ele gostou de ter uma vinheta separada para Leusa Veja, que eles né? E sugere que essas indicações fiquem na show notes, tal, mas nós podemos colocar isso no fórum. Acho que é tem uma estrutura melhor para isso do que ficar colocando na show notes. A gente fica um show notes gigante, né? É verdade. No fórum a gente pode colocar, bem lembrado.
O próximo também, história de detetive. É do G? Não, né? Não. Ah, não. Foi em cima do G. Quem que escreveu? Foi o Tsu, do é verdade. Contos de RPG. Ele sugere, né? Já que o Gu tá querendo... O Pierre tá querendo começar a jogar, que ele começa pelo Lobisomem Apocalipse. Aê! Porque ele fala que ele dá uma... Nossa senhora, o que é isso aqui? Ele fala que o sistema bom mesmo é o GURPS. Que isso? Esse maluco. Nossa. Que GURPS, meu Deus. Tsu. Nós tivemos... ganhou ponto comigo por falar... Tira o pé do meu fio. Obrigado. Ganhou ponto comigo por falar que é o Lobisomem Apocalipse. Que realmente é o melhor sistema. Melhor sistema pra começar a jogar RPG é o Pokechulo. Não, e essa questão do Pierre, nós já montamos um fórum exatamente para iniciantes e aspirantes a jogadores e mestres de RPG, onde eles podem colocar dúvidas, questões... Viagem, já tá tudo lá nos fóruns. Tava faltando isso, né, cara? Tem gente iniciante ouvindo a gente, tava faltando isso, agora tá lá nos fóruns essa ferramenta. Cartas da sessão 14, teve um outro comentário também. Douglas Alves. Que é... Pronto, o pessoal era ático mesmo. Eu olhei o que é ático, átrio e terraço no dicionário, tá bom? ele põe aqui, né? O que é ático, etc. Nós estamos no terraço, isso que não é um ático. O ático é quando é uma extensão do andar. Entendeu? Você tem no seu apartamento, tem tipo... como se fosse uma sacadona, entendeu? Não, desculpa. Ático é... Ixi, de novo. Voltamos. Não, ático é aquela estrutura acima do telhado. É que, se eu não me engano, ele é arquiteto, né? Eu não sei. Ático é aquela estrutura entre o telhado e o último andar. Entendeu? É tipo o sótão, sabe? Só que é um sótão habitável, então é um ático. É isso aqui que a gente tá, é um terraço, que é uma extensão de um andar. Você tem um andar que tem uma pequena estrutura coberta, mas ele se abre. Entendeu? Isso aqui é um terraço. Pessoas chamam isso de cobertura. Não, cobertura é o último andar. Né? Tipo assim. Tô só sacaneando. Só. Tá. Ok. Outro comentário foi de quem? Próximo comentário foi do Lauriston. Eu falei errado. Eu falei errado o nome dele na semana passada. Eu falei Lauritson, é Lauriston. O Lauriston, a gente ficou de colocar... Ele leu um conto do Lovecraft e ficou uma edição bem legal. Ficamos de colocar na semana passada, acabou não dando por falta de tempo. Eu também não estava aqui, eu estava editando no computador emprestado de um cara. E aí eu falei com ele tem outros contos. Ele é meio perfeccionista, cara. Ele regrava várias vezes até ficar satisfeito. E eu gostei pra caramba daquele conto, cara. Ficou muito bom. Ainda mais ele colocou um efeitinho, né? Ficou muito legal. Ele chegou até a gente através do Rolando 20. Olha só, o Rolando 20 tá nos dando ouvintes, cara. Obrigado, Daniel Ananda, Vissales. O que ele mais gostou foi o... Essa risada foi terrível. Foi sobrenatural. Foi indizível e inominável. Foi uma risada, tipo, maléfica. Eles estão nos dando ouvinte. Ok. O que ele mais gostou foi o de Ravenloft. O episódio de Ravenloft. Agora acabou ali na telinha. Ok, se quiser eu posso falar. Pô, então vai você agora, então. Bem, próximo comentário foi do Kaidin, na sessão 14, e seguindo nossa dica, ele moveu o comentário dele pro fórum. Por sinal, o comentário dele no fórum... Não, ele dobrou de tamanho, né? Rendeu eu acho que foi o primeiro que chegou em 3. E a galera tá lendo, Chegou né? em 3 páginas, né? A galera tá lendo, tá comentando. Chegaram a comentar aspectos separadamente, né, cara? É muito engraçado. Eu sabia que os comentários do Kaidin ficaram melhores nos fóruns. Ficou muito bom. Nossa, expandiu as discussões, assim, de uma maneira que a gente não tinha concebido que dava pra expandir, né? Tá, o próximo comentário foi do Arquimago, que é o... Esqueci o nome dele. É o grande Arquimago, não interessa. Não, mas eu... depois ele conta pra nós o que ele disse. Ele fala que apesar de não ter muito o que falar na sessão de cartas, né? Ele agradece por citarem, pra gente ter citado ele. E que talvez não tenha ficado... talvez não tenha ficado claro que o Mutantes e Malfeitores da Jambô é uma tradução do Mutants e Masterminds da Green Ronin. Mustangs and Masterminds, é que nem a da... É que nem a Gisele Bittman. De acordo com o Netão, né? Gisele Bittman. Gisele Bittman. Bittman. Bem, ele fala que o que ele comentou é a tradução da Mutants and Masterminds da Green Ronin.
Por isso falei dele também. Só esclarecendo, já que parece que no outro comentário não fui. Tá, esse foi o comentário do Arquimago. Por sinal, eu tava encasquetado de onde é que eu conhecia ele. Eu achei que era da pesquisa que eu tinha feito na internet e tal. Mas, falando com o Rodolfo, eu me lembrei. Ele tá na mesma lista de lobisomem que eu. Ele de vez em quando posta lá. Eu sou só um beholder. E às vezes ele posta alguma coisa. Nossa, lá. Você é um beholder na lista de lobisomem? É, que se chama de beholder o cara que só fica olhando. Nossa, no meu tempo de lista de discussão era lurker. Não, a gente chama de beholder. Tudo bem, vai. Bem, já é da sessão 15, o Rafael Portilho, do TeaCast, ele tá surpreso que... Vem cá. Ele comenta que para um podcast que se dizia quinzenal. Nós nunca fomos quinzenais. Nós nunca fomos quinzenais. É. Então, Rafael, a gente sempre foi semanal, cara. Ele falou que gostou da história de mistérios. E, aliás, ele gostou do lance os e-mails como dos podcast e-mails próprio. Estarem sozinhos. É uma ideia a se pensar, né? Ops, que trabalho. A Marcelo olhou com uma cara não muito legal. Não, muito pelo contrário. Eu quero essa ideia, vocês dois que vetaram. Então, mas a sua cara de que essa ideia não foi muito legal. Prossiga. Próximo comentário. Foi do Arquimago de novo. De novo, é porque eles postam na sessão 14, agora são 15, né? Uhum. Ele agradece por a gente ter lido a carta dele. Olha, cara, ele denunciou a idade com isso aqui. Olha só. Obrigado por ler a minha carta e não se preocupem, não farei como na TV Cruz, que um garoto rico achou eles e entrou pela claraboia. O que é TV Cruz? Isso quer dizer que ele tem mais de 30 anos. Era um programa de TV da SBT, eu não lembro de que canal que era, cara. Cruz, acho que é Globo. Não. Não. Você não lembra da Play Macaco? Não lembra? Dos caras, os moleques vestidos com umas máscaras. E tinha o cara que dava play. Nossa, você nunca viu o Luciano falando da Play Macaco? Não. É da TV O Cruz. macaco era um cara com uma máscara de macaco. Era um gordinho com a máscara de macaco. Meu Deus, não lembro. Bem, ele fez outro comentário aqui, mas a respeito do sistema mesmo de postar comentário. Uhum. Isso aqui eu não sabia disso. Eu nunca postei lá, né? Parece que dá uns paus, né? Sim. A gente já viu gente que postou, mas vem como anônimo. Então... às vezes vai em 2 vezes. Uhum. Então. Dá uns problemas. Dá uns problemas lá. Vai pros fóruns que lá não tem esse problema. Tá. O próximo é do Leonardo C, que possivelmente não é o Charlie. Charlie tá sumido, né? E aí, galera, acabei de ouvir, muito bom, me fez lembrar uma das aventuras antigas minha de GURPS, quando 2 jogadores começaram a discutir as suas patentes no exército e deixaram a história de lado. Próximo do cenário contemporâneo, também, episódio 15. O Tsu nos dá uma alfinetada, né? Que ele escreve que agradável surpresa, um podcast tão cedo. É porque eu postei ele às 2h14 da manhã, né? Eu agendei. Na verdade, eu agendei pra meia-noite 14. É porque o My Podcast